Universidade de Lisboa, senhores professores, caros estudantes, caros colegas desta mesa, foi com uma grande surpresa que eu li nos jornais que devia estar aqui nesta tarde, por ocasião do lançamento desta obra monumental consagrada ao Padre António Vieira. Naturalmente o defeito é meu, devia ter sido, naturalmente avisaram-me disso e eu não me dei conta. O general de Gaulle diz que a velhice é um naufrágio e eu sou, pelo menos, meio testemunho disso. Mas a verdade é que é uma grande honra, mesmo uma ocasião inesperada, de estar aqui numa ocasião em que são apresentadas ao público estas obras do Padre António Vieira. Sobre isso, o professor Carlos Reis já disse, é muito essencial, que eu pouco poderia acrescentar. Eu não sou um vieirista no sentido técnico da palavra, porque também não sou um ista de qualquer outra coisa, nem de mim mesmo. Gostaria de ser, mas não sou. É defeito na ciência. Há tempos, já há tempos, não posso dizer em que obra de António Vieira, considerações muito curiosas sobre uma temática, nesse momento, para mim, totalmente inédita. Não sei se é uma dessas obras últimas dele, do Clavis, ou da história do futuro, que só por os títulos são umas obras realmente sem comparação com qualquer outra, de vários domínios, que a consciência, a ciência que se tem do que foi o nosso passado, enquanto passado de criadores na ordem literária e em outras ordens, mas sobretudo na ordem literária. Vieira significa que era a versão profana dessas criações, aquela que tem sido um objeto, digamos, do cânone, mesmo da memória literária do Ocidente em geral. Nós, durante séculos, fomos, até porque os primeiros grandes autores do cristianismo assim o quiseram, para não perder o contacto com o mundo antigo, que é o mundo grego ou o mundo romano, quiseram que não se quebrasse esse cérebro e que, de algum modo, o cristianismo pudesse integrar, que era o pensamento realmente dos antigos. Efetivamente, essa é a grande tradição do que nós chamamos o Ocidente, e é mesmo aquilo que define a sua essência. Nós passamos os nossos séculos a revisitar os grandes autores, que são aqueles que, para aqueles que são mais significativos, nós chamamos os grandes clássicos do Ocidente, desde o Homero, desde Shakespeare e todos os outros que nós conhecemos, sempre numa perspectiva fundamentalmente profana. E o que o Vieira diz nessa passagem é que é uma pena que uma outra fonte, ao mesmo tempo não só de sabedoria, no sentido filosófico ou religioso do termo, mas no sentido também poético, no sentido forte, são os textos sagrados deste mesmo Ocidente, ou que eram os textos sagrados e continuam assim, para muitos de nós todos ocidentais. A Bíblia, que não tinha sido objeto de um mesmo fascínio, do mesmo fonte de criação para as gerações sucessivas. Isto poderá parecer excessivo, mas, na verdade, o que ele está ali a dizer é que uma das fontes, todo o
pensamento do ocidental, não só do seu pensamento no sentido filosófico do termo, mas da sua sensibilidade, das suas crenças, dos seus valores, das suas histórias, que são histórias que tiveram ou têm na nossa memória de ocidentais uma presença, uma força, que ainda não deixou de exercer a sua influência sobre a nossa imaginação e o nosso imaginário. Não recebiam dessa revisitação contínua do texto bíblico, aquela atenção que ele pensava que deviam nascer. Ora, é verdade que durante séculos a Bíblia, quer no Antigo Testamento, quer propriamente nos textos evangélicos, foi objeto de comentários sem fim. Há comentários dos livros de Jó, infinitos, de todos os outros, dos evangelhos, etc. Mas o que ele queria dizer é que não tinham sido reinventados de algum modo, não tinham sido reescritos, não tinham sido a fonte de novas parábolas, de uma nova visão das coisas que está implícita nesses famosos textos, desde o livro de Jó até os textos dos apóstolos. E, curiosamente, é pouco a pouco me ter dado conta que, efetivamente, essa pessoa fascinada, impregnada do texto sacro do Ocidente, dos dois textos, que é Vieira, é ele, a pessoa, provavelmente, que mais bebeu nessa fonte. É como ela fosse a sua inspiração contínua, como se soubesse de cor, não só estes textos, para os empregar, para seduzir, para convencer, como os exemplos de que ele quer impregnar os seus ouvintes na sua missão de pregador jesuíta. Evidentemente, eu não posso dar assim exemplos muito concretos das histórias que ele recicla, que ele, numa atitude que não é a atitude de um exegeta normal, não é de um simples predicador, mas é de um verdadeiro encenador. É uma coisa que para mim me seduz, me impressiona em toda a obra de Vieira, é que ele é, por assim dizer, o sucessor, numa outra ordem de visão das coisas, do Gil Vicente. O Gil Vicente é alguém que traduziu em imagens, em histórias, em dramas, comédias, o imaginário que nós atribuímos àquilo que nós chamamos de Idade Média, como se nós fôssemos uma outra coisa diferente, ou tivéssemos uma vida diferente dos tempos diversos que o Ocidente vai atravessando. António Vieira vai, numa visão do mundo, na ordem cultural nós nomeamos barroca, vai reciclar tantas histórias que estão dispersas, quer no Antigo Testamento, quer no Evangelho, e fazer delas pequenos dramas. E, por isso mesmo, eu penso que ele devia ter, além do seu fascínio e carisma de pregador, que tornou-se célebre não só em Portugal, no Brasil, onde exerceu as suas missões, que tornou-se célebre na nossa memória, tinha essa capacidade de representar o que isso significa, quer dizer, dar a ver, de maneira viva, como fazem os dramaturgos. E é por isso que não me surpreendeu muito que os professores brasileiros que nós vimos aqui no ecrã referisse entre os
suas três grandes referências míticas para ele, Shakespeare, Cervantes e o nosso Vieira, nós não estamos muito habituados a nenhumas comparações. Isto é um pouco, deve-se um pouco também à paixão que os brasileiros, em particular, têm por alguém que eles sabem que foi brasileiro, ao mesmo tempo que português, ou português e brasileiro ao mesmo tempo. E, portanto, têm um culto muito particular de Zedvir, porque sabem que foi realmente, até aos dias de hoje, uma das personalidades mais famosas que fizeram uma parte da sua vida realmente no Brasil e apenas na história do Brasil, enquanto colónia portuguesa está ligada, entre outros, à atuação extraordinária do embaixador, do orador e do guerreiro, porque é isto que ele foi, na defesa da Bahia, à figura de António Vieira. Então é este lado curioso de reivindicar como uma das fontes de inspiração fundamental da consciência ocidental, do imaginário ocidental, aquilo que é o lado não profano desse imaginário, que é a sua origem enquanto fonte de crença, de valores e de história propriamente sacra. Portanto, há uma sacralização, efetivamente, de todo esse imaginário que atravessa pela Bíblia. E eu penso que é um pouco excessivo estar constantemente a ver em António Vieira uma espécie de performance, na ordem da palavra, da batalha, que é notável, naturalmente, que é famosa, que é uma espécie de mecanismo verbal incomparável, em todo caso, na nossa tradição. Mas, na verdade, António Vieira inventou essa maneira tão particular de pregar, através de parábolas, através de contos, através de reciclagem de tantas histórias da Bíblia, dos Evangelhos, para falar de outra coisa mais alta. A única preocupação ele só tem, não há nada que ele fale, ele só fala de uma coisa. Fala da única coisa que não se pode falar. E dessa coisa que não se pode falar é que é o mistério dos mistérios do Padre António Vieira. Essas coisas é naturalmente Deus. Deus inefável, dos místicos, se quiser, mas, por assim, de lado, como se ele inventasse uma história sublime aos quadradinhos, a história de Deus, para empregar um epíteto de José Régio, também é alguém que se pode colocar na mesma tradição, embora sem as qualidades oratórias, de António Vieira. É só isto. É que eu só quis dizer uma só coisa. A única coisa que nós não podemos dizer. E essa coisa, para ele, chama-se